Também é um que você vai... Viu? Olá, de volta com mais um programa Ludwig Entre Amigos aqui, através da TV APRP. Comumente fazemos essa apresentação, essa entrevista com o Dr. Cláudio Neves, gerontólogo geriatra, dentro do quadro Vida Longa. E a preocupação que as pessoas têm demonstrado sobre aqueles vídeos que têm assistido, aliás, se tornou uma coqueluche muito grande. Esses vídeos que são postados nas redes sociais, principalmente de forma direta do YouTube. Eu posso assegurar para você, doutor Cláudio, antes, uma satisfação muito grande tê-lo conosco, mais uma vez. Eu acompanho sempre o doutor Lai Ribeiro, mas há algumas divergências, né? Às vezes foge um pouco a questão do conteúdo, daquilo que ele apresenta. Por exemplo, a questão do alumínio. Nós nos preocupamos muito, que aliás é um metal pesado, o alumínio. Mas eu acho que o que ele explana é muito pouco para aquelas pessoas que sempre pretendem dirimir dúvidas. O que foi, no seu entendimento, o que é que ele deixa de explanar, se é que você conhece, se é que você já assistiu a algum vídeo dele pertinente à questão do alumínio. Eu queria a sua ajuda. Antes de mais nada, é um tema muito importante, a questão do alumínio, mas eu queria saber, não estou bem lembrado, você puxou o assunto sobre o Lai Ribeiro, o que é que Lai Ribeiro falou sobre o alumínio? Para ver se ele tem centrado a atenção dele, a preocupação com relação à panela, à fritura que você faz. Ela, quando aquece a altas temperaturas, aí desprende o alumínio, que aliás é um metal muito pesado e preocupante até. Inclusive eu sugeri esse tema para que abordássemos aqui. Você não demonstrou assim uma pessoa reticente com relação a esse tema, até porque é preocupante. O que é que você tem a dizer? Bom, se o Lai Ribeiro falou da panela, é real, falou algo real, mas tem muito mais coisa, então a gente tem que complementar aí o que o doutor Lai Ribeiro falou. Talvez aí o que acontece, a informação tá pouca sobre o alumínio, só a panela. A panela de alumínio, ela realmente pode liberar alumínio, tem estudos a depender do tipo de alimento, libera uma quantidade maior ou menor. Inclusive tem estudos na USP, o Serviço de Nutrição, estava lendo outro dia, valorizando nossos estudos brasileiros, a gente tem que valorizar. A questão de quando faz o cozimento de tomate, que libera certa acidez, favorece a liberar mais alumínio no alimento, determinados alimentos liberam mais. Então a panela de alumínio é algo real, nesse ponto o Lai Ribeiro falou bem, mas tem muito mais coisas sobre o alumínio. Primeiro, o alumínio realmente ele pode trazer prejuízo à nossa saúde. Ele não serve para nenhuma função em nosso corpo e o alumínio ele pode gerar processos degenerativos nos tecidos. Você imagine um metal estranho, ele extravasou do vaso sanguíneo, caiu dentro do tecido, vamos dizer o cérebro, e aquele metal ali, o corpo vê como estranho, tenta eliminar e não consegue, porque é um metal resistente, né? Resistente, e aquilo pode gerar um processo inflamatório crônico, comprometer memória, comprometer função, daí é o risco da relação com Alzheimer que se coloca, diversas funções. E no geral o alumínio ele leva a sintomas como astenia, fraqueza, cansaço. Na prática clínica, porque eu não sei se o Lai Ribeiro faz essa prática, na prática eu faço a dosagem dos meus pacientes de alumínio há muitos anos e eu constato que o excesso de alumínio é relacionado a vários sintomas, como comprometimento da atenção, da memória, disposição física, maior incidência de virose, de herpes em alguns pacientes. Tem um trabalho científico sendo feito com estudantes de medicina na universidade sobre esse assunto, a gente está fazendo um trabalho grande para depois publicar. Então a gente tem estudado alumínio muito mais do que somente pegar um livro e traduzir, um livro americano e traduzir. Então a gente tem trabalhado valorizando o Brasil. E estudando o Brasil, mais do que somente citar panelas, a gente tem estudado, a gente foi aprofundar, Ludwig, na questão do alumínio, você puxou um assunto que agora eu estou lembrando que a gente já fez. Há alguns anos já a gente vem questionando a questão dos aditivos nos alimentos. Inclusive a gente já falou sobre isso algum tempo atrás aqui em seu programa. Então os aditivos nos alimentos ultraprocessados. E aí o que é que acontece? O alumínio ele é usado como antiumectante, para evitar a umidade, para aumentar a validade dos alimentos, evitar que a umidade favoreça a perda de validade mais precoce dos alimentos. Então a indústria usa o alumínio. Em função disso, estudando o nosso Brasil, né? Não somente traduzindo livros ingleses, americanos, nosso Brasil, que é importante estudar nosso Brasil. O que é que acontece com o Brasil em relação ao alumínio? A indústria brasileira, ela usa muito alumínio. Nas farinhas de bolos, se vocês forem olhar no supermercado, olhar a composição nas letrinhas pequenas, eu já fiz isso, tá lá a quantidade, fui fazer essa pesquisa de campo, e aí o que é que acontece? A relação de alumínio no alimento é muito grande, são diversas marcas. Teve um jornalista, colega seu, Antônio Garcia, que me entrevistou e fez um questionamento à Anvisa Nacional em Brasília, quais marcas tinham alumínio.
Por que ele fez esse questionamento? Porque saiu uma resolução da Anvisa dando um prazo para a indústria brasileira retirar o alumínio, os aditivos contendo alumínio dos alimentos, incluindo aí os corantes dos doces. Mas nós abordamos aqui também já falou, essa mas questão. É bom relembrar, nem todos estavam claro, querendo ver aquele programa. Então, complementando, então, como você disse sobre o Laí Ribeiro, falou da panela. Então, a panela é muito pouco. Então, a gente tem, além da panela, os aditivos alimentares, os embutidos. Os embutidos todos. Então, o que acontece? Que no Brasil está num processo de transição por um questionamento internacional. A Anvisa já notificou, já fez uma resolução, que se você entrar aí vai ter resolução da Anvisa alumínio. Você vai encontrar lá determinando que alimentos, que tipo de alimentos, inclui aí, gente, fermento dos pães, fermento dos pastéis, das pizzas, com alumínio, vocês não sabem, mas tem. Está lá para retirar. Os queijos. São diversos alimentos ricos em alumínios que podem trazer doenças degenerativas. Todos os industrializados. Inclusive, a própria Anvisa cita que o alumínio traz risco fetal para o bebê, no feto, para malformações, inclusive, e o alumínio traz prejuízo, traz risco para o sistema nervoso, então neurológico, então pode trazer doença degenerativa, comprometimento. Então o alumínio é tóxico, tem um limite diário e uma informação para você, vamos ser útil, a gente tem que fazer entrevista de forma útil, prática. Não adianta ficar especulando e não ser prático, gente. Então, quando for seu médico, peça que ele inclua, quando pedir colesterol, glicemia, tal, que inclua alumínio, dose seu alumínio. Aí lembre-se depois do Dr. Cláudio Geriatra, bem que Cláudio falou, porque você vai notar que muitas pessoas, amigos seus, se não você, muita gente tem o alumínio elevado. E outra fonte importantíssima que a gente já estudou sobre o alumínio também, Ludwig, e que já tem várias capitais, é um problema, é a água potável. Sim. A água, ela está em várias capitais com excesso de alumínio. A gente tem várias nós sabemos o excesso de flúor, de cloro. Mas o pessoal usa o alumínio para o clareamento da água. As capitais crescem numa velocidade muito grande. As estações de tratamento não crescem. O pessoal, os governos fazem estações de represamento. Usam muito no tratamento de água de piscina para clarear. Então, realmente para água potável também. Também para decantar. Isso é muito preocupante, viu? É muito usado. Decantar. Então, o que é que acontece? Eu já fui em estações de tratamento, já observei os flocos da decantação e a abertura das comportas antes da plena decantação. Já assisti isso, sem citar empresas locais. Isso acontece em várias capitais do país, porque as capitais cresceram em uma velocidade grande. E há um atraso governamental em aumentar quantitativo o tamanho das estações de tratamento. Muitas vezes os governos aumentam as represas, represamento de água, para não faltar água. Mas para tratar a água, a estação continua pequena. E para tratar rápido, acaba usando excesso de alumínio, já perguntei a funcionários. E o que é que poderia ser feito depois para retirar o alumínio? Aí vamos à dica. Sim. A gente tem feito um trabalho também científico nesse sentido. O excesso de alumínio. A gente detectou excesso de alumínio, água potável. Se você pegar a sua água e mandar analisar, pode ser que você detecte. Todos os pacientes meus que fizeram isso detectaram excesso de alumínio acima do nível colocado como temporariamente indicado para consumo humano. Então, o que é que acontece? Esses valores podem ser modificados, porque esses valores da água, do alumínio, foram colocados baseados na questão de sabor e não de segurança em relação à saúde. Tem esse detalhe. Os níveis colocados como limites para a concentração de alumínio na água potável ainda é questionável. Além de estar acima do que já é colocado, ainda é questionável aquele limite. Aí, mas vamos mais adiante. Então, a questão do alumínio, aí a questão que você falou do Laí Ribeiro, é muito mais do que só panela. Laí precisa até ler as questões do Brasil. Então, nesse ponto aí, você falou só panela, está pouco. Então, a gente tem... Bom, se ele aborda outros temas, pelo menos eu não tenho conhecimento. Eu não quero julgá-lo, mas a gente precisa alertar tudo isso. E aí, o que acontece? O nosso filtro de barro é o mais competente para filtrar e diminuir o alumínio, na possibilidade de uma água estar com excesso de alumínio, além de outros elementos. Então, o filtro ainda é o melhor. Então, a gente tem que ter esse cuidado, verificar a fonte de água. E aí tem outra coisa, até alguns medicamentos, às vezes, tem alumínio também. Então, tem que ter cuidado. Então, o alumínio está presente em muita coisa. Desodorante tem alumínio, batom tem alumínio. Então, material estético tem tintas, tintas de cabelo, tem que ter cuidado. Então, o alumínio é um metal muito presente na crosta terrestre, bastante abundante, e que não serve para nenhuma função para o ser humano, mas ele é tóxico, pode trazer prejuízo grande à saúde humana e você tem que estar atento, vigilante, muito além da panela de alumínio. Esse é o conselho que trago e é bom estar dosando o alumínio nos seus exames periódicos, regulares, anuais. Não custa nada,
os planos de saúde cobrem, se for fazer particular não é caro, dosar o metal, o alumínio, essa é a dica que eu não sei se o Laí Ribeiro deu, faça a dosagem do seu alumínio sérico, faça a dosagem quando for seu médico, peça a ele, se ele concordar e democraticamente, educadamente aceitar, ele vai incluir no pedido e vai você claro. Talvez estar ajudando esse médico até a aprender uma nova conduta, uma nova abordagem que pode trazer um retrato maior da questão do alumínio no nosso Brasil. No Brasil, claro, como um todo. Aliás, a gente poderia criar aqui alguns tópicos dentro de cada entrevista dessa, do Vida Longa, dicas, orientações simples para que aqueles telespectadores que sempre nos acompanharam, eles se sintam orientados em buscar esse tipo, em fazer essa exigência quando estiver diante do seu médico. Pedir, não é essa exigência não, pedir, tem como um acordo, né? O ato médico entre o seu médico. Às vezes pode ser que o médico ache que não tem, o médico pode achar, ele tem liberdade, de que não tem indicação aquele exame, que não tem sintomas que justifiquem. Que a consulta não é um monólogo. A consulta tem que ter uma relação. Tem que estabelecer. Uma boa relação médico-paciente. E a gente orientando aqui. Mas a gente não tem que ter aos telespectadores em buscar pedir ao seu médico que prescreva aqui lá na solicite. A sugestão. Eu acho que isso aí é de suma importância. Bom, para finalizar aqui, com relação à Anvisa, que saiu com a portaria determinando tudo, e aí, qual o resultado? A resolução foi atendida? Preste atenção. Nós fizemos a pergunta, Antônio Garcia, o jornalista, seu colega, fez a pergunta e fez uma matéria comigo sobre isso. Ele me questionou a questão do alumínio e levou meu questionamento até a Anvisa, questionando que marcas. A Anvisa não definiu as marcas, essa matéria ele botou, se você colocar lá talvez na internet, Cláudio Geriatra, a Anvisa vai achar alguma coisa nesse sentido, talvez ache pesquisando. Então, o que é que acontece? Tem a matéria que ele fez em que a Anvisa respondeu citando de forma mais detalhada um pouco do que a resolução, a função do alumínio, os tipos de alimentos mais detalhadamente, mas não disse as marcas. Realmente, marcas, se a gente for olhar, são centenas, talvez milhares em nosso Brasil. Então, nós somos, gente, um país em desenvolvimento. Nossa vigilância sanitária está sendo aprimorada. Nós temos poucos funcionários públicos concursados na área de vigilância sanitária. Se vocês forem olhar e verificar, a gente não observa muito edital, falar, vai ter concurso para vigilante sanitário, municipal, estadual, federal. Eu acho que pode até acontecer, mas eu não estou lembrando o dia que eu vi um edital, alguém dizendo que ia ter concurso nessa área. Então, nós temos um sistema de vigilância fraco, pequeno. Eu digo que os braços governamentais no Brasil para a vigilância sanitária são pequenos. Então, compete a nós, cidadãos, aqueles que têm um pouquinho de maior conhecimento, o médico, se dispor um pouco, é desgastante às vezes, tem pessoas que não vão concordar com o que o médico fala, mas dá por amor ao nosso país, a gente e aos nossos familiares, amigos, a gente lutar por um Brasil mais, vamos dizer assim, mais saudável, né, que a vigilância venha a funcionar melhor e que a gente realmente provoque isso para que a gente tenha amanhã mais segurança para a saúde das famílias, dos idosos e um alimento mais saudável, porque a tendência é cada dia você consumir mais alimentos processados. Você tem uma ideia, Ludwig? Países como, salvo engano, Suécia, a maior parte da população come processado. Orgânicos, num país que mais come comida orgânica, parece que é 5 a 7% o máximo de pessoas que consomem alimentos orgânicos. Então é ilusão achar e induzir. Tem que comer orgânico. Você chegar. Não, você não vai conseguir fazer a população, a grande maioria vai continuar comendo alimentos processados. Então a gente tem que fazer o quê? Lutar para que cresça a produção de orgânicos e lutar para que os processados sejam o mínimo possível maléficos à saúde do brasileiro. Então, que os processados não sejam tão aditivados de produtos que façam mal à saúde do brasileiro. A gente precisa ter essa vigilância e fazer esse trabalho. Dade mínima da mínima. Doutor, eu agradeço, tenho certeza absoluta até que atingimos o objetivo aqui com essa explanação pertinente ao alumínio. Na próxima semana, cá estaremos na apresentação de mais um programa Ludwig Entre Amigos. Um abraço e até lá.